Bom, gente, hoje então é a nossa oitava aula e o tema é esperança radical, fé e utopia para a psicanálise. É, é um tema interessante para a gente concluir, né? E a gente, nada mais adequado da gente, depois de ver tantas questões críticas, tantas incertezas, tantos aviltamentos e ataques, não é? Ao ambiente e ameaça a vida que a cultura atual ocasiona, por que continuarmos? O que nos faz continuar, já que seria tão mais fácil desistir, né? E eu acho que essa vai ser uma questão. A Nurit tinha já falado um pouco sobre isso, e a gente vai ter a oportunidade de ouvir o Bruno, e a Malu agora vai então apresentar um pouco mais o Bruno, em seguida ele vai ter a palavra. Malu. Bom, boa noite para todo mundo. A gente está hoje, então, nesse último encontro, né, do nosso curso. Eu também já estou com saudades antecipadas, mas eu estou muito feliz de apresentar para vocês o Bruno, né? Bruno Profeta Guimarães Figueiredo, tem um nome longo, nobre, né? Ele é membro filiado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, é psicólogo pela USP, e tem especialização em casal e família pelo Instituto Sede Sapiente. A gente se conheceu num congresso em Campinas, né, Bruno? Depois ele fez um convite muito generoso, muito provocador, para escrever um artigo, né, para o Jornal de Psicanálise, que foi sobre esse tema que ele vai trazer hoje. E eu acho que ele tem muito o que dizer a respeito do assunto, né? Já foi uma provocação quando ele teve aquele número do jornal e houve aquele convite. Acho que a gente tem se preocupado em conseguir conversar sobre a esperança nesses tempos, né, tão tortuosos. Então, Bruno, bem-vindo, né? Bem-vindo não, porque você está aqui desde o primeiro dia, quase todos os dias. Mas bem-vindo a esse lugar, né, de nos trazer alguma coisa sobre esse tema. Claro. Bom, obrigado, Malu, obrigado, Carlos. Vocês me ouvem bem? Eu acho que o microfone desse fone é melhor do que o do Tá dispositivo, bom. né? Bom, a única coisa é que vocês não veem as minhas orelhas, né? Mas enfim, tudo bem. Bom, boa noite para todos, todas. De fato, né? Tive essa chance de conhecer a Malu no Congresso de Campinas e a gente começou uma conversa, né? Que está se estendendo até hoje, né? A minha entrada, né, na questão ambiental, isso vai ficar mais claro ao longo de todo o percurso, ela transita não necessariamente no campo da psicanálise, né? Isso vai ficar claro, mas eu espero que ao final a gente consiga fazer as amarrações, né? Esse convite de conversar com vocês, que eu pude acompanhar desde o início, né, embora não pude estar nos dois últimos encontros, né, é uma maravilha para mim, né? A proposta do curso de se debruçar sobre a questão ambiental e a crise climática num seminário de formação psicanalítica é atual, é urgente, é corajosa, pois não só afirma a psicanálise em seu potencial de reflexão e ação, tomando o mundo como seu espaço clínico, como também nos instiga a pensar à beira do abismo, né? Eu não uso a imagem do abismo como desesperança ou terror, mas como experiência aguda de assombro frente ao mistério e ao desconhecido. E o cenário que enfrentamos nessa quadra de nossa história humana nos convoca a fazer uma travessia ao desconhecido. E, pessoalmente, eu não acho que há outro modo de fazer essa travessia a não ser com esperança. É claro que o mundo e os momentos históricos são sempre novos, ainda que haja o velho adágio da sua repetição como farsa e tragédia. Mas o desafio a ser enfrentado por esta geração envolve consequências que mobilizam as nossas mais
temíveis fantasias de aniquilamento, porque as tiram do plano da fantasia e as colocam no plano da possibilidade e da probabilidade. De certo modo, em termos da história humana, nós vivemos assim desde o início da era atômica. Para a proposta da noite de hoje, esperança radical, fé e utopia para a psicanálise, vocês verão que a minha fala estará no campo da fé, das religiões e a interface com a questão ambiental, e algumas indicações de pontes psicanalíticas. Implicitamente, eu espero que vocês consigam fazer essas conexões, estará aí a esperança radical e a utopia, que estão bem desenvolvidas nos dois artigos, né? A esperança radical no artigo da Malu e a utopia no artigo do Doim. Eu não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele, né? Enfim, Doim. Como não bastasse a complexidade da questão ambiental, a crise climática aí inclusa, e da própria psicanálise, eu chamo as religiões para a conversa. O exercício de reflexão que me proponho não tem a menor pretensão de fazer uma espécie de estado da arte dessas questões e nem de apresentar sistemas já organizados e propostas delineadas. Antes, procuro reunir algumas linhas, ou, para ser até mais adequado, algumas intuições de pesquisa que têm me ocupado e que dizem respeito do nosso tema de hoje. Além da minha apresentação psicanalítica, que a Malu gentilmente fez agora há pouco, eu acho importante contar para vocês algo pessoal, que acho que vai fazer sentido para a minha fala. Na minha vida adulta, já depois de alguns bons anos de análise, inclusive da análise didática, eu assumi a minha vida de fé. Em linguagem religiosa, eu sou um batizado leigo católico. Em linguagem popular, sou um católico praticante. Mas, embora eu tenha vindo de uma talvez típica família de católicos não praticantes, que eventualmente visitavam benzedeiras caboclas, giras de umbanda, além de contatos mais raros com candomblé e com kardecismo, que na minha época se chamava mesa branca, né? Justamente por me propor seguir nesse caminho de fé, no momento mais maduro da minha vida e depois, entre aspas, da análise, eu senti uma enorme necessidade de estudar. Então, eu iniciei uma graduação em teologia pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. E no ano passado, eu aceitei um convite e ingressei no programa de pós-graduação, mestrado, na UMESP, a Universidade Metodista, aqui em São Bernardo do Campo, pesquisando o magistério da Igreja Católica pós-Concílio Vaticano II. Por que eu estou contando isso para vocês? Apenas para justificar que por onde eu seguirei daqui em diante nessa noite são mesmo intuições a serem aprofundadas e ainda a serem elaboradas. Mas ainda que imperfeitas, eu gostaria muito que estivessem direção ao chão da terra. Além disso, há de se considerar que no campo das religiões e dos chamados saberes tradicionais, especialmente na interface com as questões ambientais, a gente não pode deixar de lado figuras como, por exemplo, Ailton Krenak, que nos ajudam a pensar em todos aqueles cujo fim do mundo já aconteceu, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, etc. Eu não vou conseguir abordar todos esses aspectos hoje, mas eu acho que é importantíssimo fazer essa menção. Dito isso, o tom a ser adotado é sempre o do diálogo e o da reflexão. Eu gosto muito de uma definição da Júlia Kristeva, ou Kristeva, comentando sobre Melanie Klein, que ela define a psicanálise como a arte de cuidar da capacidade de pensar. Esse cuidado, essa capacidade de pensar, nos é atacada de modo intenso no mundo que a gente pode chamar de contemporâneo. Basta pensar, né, os 100 dias do Trump e o que aconteceu com todos nós nesses últimos 100 dias e quase que o aviltamento, né, da capacidade de pensar, né? Pensar hoje é um ato de resistência.
e não, evidentemente, no sentido psicanalítico tradicional. O roteiro que eu vou seguir com vocês, então, ele vai passar por 5 blocos, né? O primeiro começa de um texto que eu sugeri como leitura, que está nesse livro aqui, A Terra Inabitável, do Davi Wallace Wells, e aí a provocação que ele coloca em termos de Igreja da Tecnologia. A partir desse início, eu vou entrar no segundo bloco, que é o entendimento, desde um ponto de vista teológico, do capitalismo como religião. Após, eu acho importante discutir um pouco qual que é o lugar da religião neste mundo contemporâneo. A partir daí, eu preciso dar destaque ao Papa Francisco, não só por tudo que a gente está vivendo nessas últimas semanas, né, mas porque as chamadas encíclicas verdes, né, os 2 documentos papais que tratam da questão ambiental, eles viraram referências incontornáveis no debate ambiental e da crise climática nos últimos anos. E a partir daí, eu pretendo fazer o diálogo propriamente dito com a psicanálise, né? Bom, então vamos por partes. Deixa eu só me organizar aqui. Começando então com o Wallace Wells. Eu achei interessante começar com ele porque ele é um jornalista, né, americano, e ele escreveu esse livro em 2019, né, então antes da pandemia, né, mas já depois do Acordo de Paris, e antes enfim, de tudo que a gente viu, né, a respeito da crise ambiental e climática, né, de 2019 para cá. Nesse capítulo específico, eu não sei se vocês tiveram a chance de ler, mas lá pro finalzinho, ele coloca que tudo aquilo que ele considera, né, sobre qual que é a perspectiva da tecnologia, principalmente por tudo aquilo que a gente pode chamar grosseiramente da turma do Vale do Silício, né, configura numa espécie de crença propriamente religiosa sobre o poder de salvação da tecnologia, mas num sentido de ultrapassar o mundo humano e natural. Quer dizer, se a gente pegar a própria figura do Elon Musk, né, como né, muito emblemático, quase caricato, né, dessas pessoas, né? Quer dizer, a aposta que eles fazem da tecnologia não é que a tecnologia vai dar conta da crise climática. Não, a crise climática está dada e eles vão usar a tecnologia nem que seja para viver em Marte, viver numa nave espacial. Quer dizer, não há uma preocupação em interromper o processo que nos trouxe até aqui, mas uma perspectiva de que, pisando no acelerador, a tecnologia vai solucionar os problemas, né? E numa linha que, no fundo, acaba gerando uma espécie de virtualização da vida, que é o que nesse texto ele coloca da sensação de segurança que a vida, através das telas, dá, e o quanto que isso ecoa, né, numa certa camada que a gente pode pensar na camada burguesa da sociedade, com sentimentos de segurança e de conforto próprios, né, a despeito de todo o caos que acontece nos demais lugares, né? Um exemplo prosaico disso é aquela discussão do ar-condicionado que a gente teve algumas aulas atrás, né? Quer dizer, o quanto que o ar-condicionado é uma solução tecnológica que traz conforto, dá conta, né, das altas temperaturas, mas, enfim, salve-se quem puder, né? Essa abordagem do Wallace Wells, né, em linguagem até bastante irônica a respeito da turma do Vale do Silício, ela vai apontando para uma coisa que ele não traz nesse texto, mas que alguns autores vão trabalhando em termos de pós-humanismo ou transhumanismo. É um termo que em psicanálise eu não vejo muito a gente discutindo esse termo, mas na filosofia, nas religiões, isso tem sido debatido, mas que tem um pouco essa ideia do quanto que a tecnologia vai levar o humano para um outro lugar, em um outro lugar de existência. Por isso esses prefixos, né, pós e trans humanos, né?
Pode parecer até muito bizarro, né, estranho, mas isso dá muito conta de um certo ethos de como que o capitalismo, no estágio avançado que está, e principalmente, né, ligado a essas redes de empresas, né, de alta tecnologia, vão compreendendo formas de lidar com a questão climática. E aí tem todo o espaço, inclusive, para o negacionismo ou para uma espécie de banalização da crise ambiental, né? Quer dizer, é isso aí, vai aumentar, salve-se quem puder, isso faz parte da vida e toca o barco, né? Estou falando em termos mais grosseiros para ser mais rápido, tá? Porque senão não dá para ser muito pegar todo o tempo. Esse espírito que eu acho que o Wallace Wells ele introduz bem, né? E ajuda a pensar. Ele me leva para o segundo ponto que eu queria trazer para vocês, que é de um teólogo brasileiro nascido na Coreia do Sul, que é o Jung Mo-sung, né? Ou Jung Mo-sung, não sei exatamente a pronúncia dele, né? Na verdade, acho que é Jung mesmo, né? Jung Mo-sung. Ele é um teólogo bastante importante aqui no Brasil, principalmente no campo da teologia da libertação, né? Ele é leigo, católico. Esse livro, especificamente, que eu estou trazendo hoje, ele escreveu junto com a Ivone Guevara, que é uma teóloga católica também, também muito próxima da teologia da libertação, mas que foi adiante, praticamente uma das pioneiras com a teologia feminista, ecoteologia e por aí vai. Mas, enfim, não vou nem entrar na Ivone, para ficar no Jung. Ele faz uma análise bastante interessante, até acompanhando alguns outros autores que já apontavam o quanto que a principal entidade do capitalismo, né, quer dizer, o mercado, né, ele ocupa um lugar de Deus, né, quer dizer, um lugar que é muito fácil, né, para quem estuda nesse campo, compreender os mecanismos da relação com o mercado como a relação do tipo idolátrica, né? E aí ele faz uma análise que considera o quanto que a estrutura. Espera só um pouquinho que eu me perdi. Tá, tá, tá. Aqui. O quanto que o mercado capitalista se constitui como uma estrutura religiosa, funciona como uma religião e se autofundamenta como uma religião. A argumentação básica é que os mecanismos de fé e de promessa, que são indissociáveis e bastante comum, né, nas religiões, um parênteses, tá? Religião é um saco de gato bastante amplo, mas, enfim, grosso modo, as religiões trabalham com esses conceitos de fé e de promessa, né? Quer dizer, você confia porque sabe que terá alguma coisa que será dada por outro lado, né? Esses mecanismos estão presentes na própria lógica do sistema capitalista e dos sistemas de mercado, né? O próprio apontamento básico, contábil, né, que rege qualquer empresa privada, de que é possível acumular ilimitadamente o capital, né, ele é um argumento que, se a gente for pensar em termos bastante simples, assim, até simplórios, né, quer dizer, como é que você pode acumular ilimitadamente se você vive numa condição existencial limitada, com recursos, né, também limitados. Quer dizer, é uma contradição que não aparece, mas que está nessa promessa de acumulação infinita da própria lógica, como o sistema se organiza, né? O próprio Stiglitz, né, que é um economista que ganhou o Nobel, enfim, alguém suspeito, né, para se pensar a economia e o próprio sistema de mercado, ele aponta, né, o quanto que há de fé e de fundamentalismo nos operadores economistas de mercado, né? Quer dizer, fé e fundamentalismos como termos vindos da religião, mas que também ajuda a explicar o comportamento desses agentes nas suas decisões econômicas, né? O Jung, ele vai por um caminho
que ele mostra o quanto que o capitalismo ele vai se colocando ele não só tem essa estrutura religiosa, como ele se coloca acima de todas as demais religiões. Isso aparece muito, de maneira mais evidente no campo do diálogo interreligioso, porque cada vez que as religiões se colocam e se propõem a conversar entre si, isso precisa ser articulado em torno de alguma base comum. Então, você vai ter objetivos comuns ou temáticas comuns, né? Então, como é que as religiões podem conversar a respeito da paz, da tolerância, ou mesmo da crise climática? Agora, o capitalismo fica como uma espécie de pano de fundo que não se coloca em questão, né, porque não pretende ser alterado, né, e nesse sentido que ele fica acima, né, quer dizer, tratando as demais religiões como realidades possíveis e parciais, sendo que ele é a única totalidade onde essas parcialidades podem conversar entre si. E dessa forma fica a salvo, e não só a salvo, como transforma as próprias religiões em objetos a serem disponibilizados na mesma lógica de mercado e de consumo que se tem espalhado, né, globo afora, no seu predomínio, enfim, de uma cultura massificada em escala global, né? Uh, Qual que é o lugar onde a gente pode compreender as religiões nesse mundo, né? Pensando um pouco nesse cenário do capitalismo? E quando eu fico falando capitalismo, não entendo assim, não estou adotando um posicionamento político tradicional, de esquerda e tal. Não, mas é de uma análise do sistema em que estamos inseridos, que é o que depois vai ser tratado, e eu vou chegar lá com mais profundidade pelo Papa Francisco, como paradigma tecnocrático. Mas, enfim, eu vou chegar até lá. Mas antes de chegar no Papa, né? Se a gente tem hoje, né, no mundo atual, as religiões ocupando esse espaço, né, como subordinados dentro dessa lógica hegemônica global, qual que é o lugar das religiões nesse começo do século XXI, mas que a gente pode fazer um corte mais ou menos a partir da segunda metade do século XX? Tem dois autores italianos, o, o Filoramo e o Prandi, né, que eles colocam essa caracterização em torno de 5Ds, né? Quer dizer, as religiões no mundo hoje, elas são desregionalizadas. Ou seja, a partir do final do século XIX, quando começa a emergir o próprio campo da ciência das religiões, que é quando o mundo europeu começa a ter acesso aos textos sagrados de tradições orientais e começa a ter todo um questionamento de, bom, para lá, o mundo chamado ocidental cristão considerava o cristianismo como a única religião, até porque era a única que tinha um texto sagrado. De repente começa a se descobrir textos da Índia, da China, alguns até mais antigos do que os próprios escritos cristãos e judeus, né? Quer dizer, nesse caldo que começa lá no século XIX, que vai colocando em questão essa pluralidade, essa diversidade religiosa, né? Aquilo que começa a ser discutido em cima do mesmo caldo de cultura que nasceu a psicanálise, né? Quer dizer, o Freud ali na segunda metade do século XIX, um século depois, em meados do século XX, passa de um caminho que se apostava no declínio das religiões, né? Justamente pela força do positivismo e da crença, né? Do conhecimento racional científico, para uma espécie de reavivamento. E as religiões não se encontravam, não se encontram mais restritas a determinados lugares geográficos. Começa a ter um fluxo e trocas. Então, o budismo que vai para os Estados Unidos, hindus que vão para a América do Sul e vice-versa. Né? Quer dizer, você começa a ter um convívio simultâneo em diferentes partes do globo de diferentes tradições religiosas
que se interpenetram mutuamente, né? O segundo des que eles apontam é a desprivatização. Do mesmo modo que desde o final do século XIX tinha uma tendência, a partir de um aprofundamento do secularismo e do laicismo, em achar que a religião ia entrar em declínio, que isso também entraria num caminho de ser cada vez uma questão exclusiva do âmbito privado. E acontece o contrário, né? Quer dizer, acho que hoje, né, 2025, a gente, acho que ninguém aqui tem dúvida do quanto que a religião está presente no debate político mundial, né? Quer dizer, o papel, né, das religiões nos diferentes lugares, e religiões de todas as cores que se queiram trazer, né? Hoje mesmo de manhã, eu estava lendo uma reportagem sobre o perfil dos apoiadores do Trump, e lá tem um recorte super interessante, que é um recorte de religião e de raça simultaneamente, porque tem eu não vou lembrar os números de cabeça, mas um apoio majoritário de brancos, o que aqui no Brasil a gente chama de evangélicos, né? Quer dizer, os protestantes, né? Cristãos protestantes, mas que é muito diferente dos protestantes negros, né? E aí, enfim, tem toda uma explicação lá nos Estados Unidos por que que é assim, né? E a gente sabe que no Brasil, por exemplo, toda a disputa que tem em torno desse grupo, né, que se imagina que vai ser populacionalmente mais representativo do que os cristãos católicos daqui a alguns anos, né, na nossa sociedade, né? Mas, enfim, de um jeito ou de outro, tem essa volta, né, da ocupação do espaço público pelas religiões ou pelo discurso religioso. O terceiro e o quarto é a desinstitucionalização e a desdogmatização, ou seja, a vivência religiosa cada vez menos dependente das instituições religiosas, né, e das suas definições do tipo dogmático. Embora seja muito diferente dentro de cada religião, como que considera o dogma e o que é o dogma, né, mas essa tendência de ter uma espécie de um individualismo na vivência religiosa, o que em alguns casos contradiz a própria noção religiosa, que é muito dependente da comunidade de fé. Tem uma outra autora francesa, a Danielle Hervier-Léger, que ela dá um pouco conta, né? Ela trabalha mais na sociologia das religiões, mas explicando não, né? Quer dizer, procurando compreender esse fenômeno que esses italianos chamam de desinstitucionalização e desdogmatização. Ela usa duas figuras muito comuns no campo religioso, que é a figura do convertido e do peregrino, né? Quer dizer, o peregrino é aquele que está em busca de um encontro com o sagrado ou qualquer coisa do tipo. E o convertido é aquela figura que faz um rompimento na sua trajetória de vida com um determinado conjunto de crenças ou modo de vida e passa a adotar uma determinada nova forma, né, de crença. Essas duas figuras combinadas, né, a Hervé Léger vai dizer, que caracterizam muito o tipo de vivência, e a pesquisa dela da década de 80, década de 90, mas acho que isso vale até hoje, das trajetórias religiosas como se apresentam. Né? Quer dizer, as pessoas fazem, ela usa esse termo, uma espécie de bricolagem. Então, eu faço a minha meditação yoga aqui, frequento a festa evangélica ali, vou não sei onde, quer dizer, a filiação ela não passa por um aprofundamento, mas por uma espécie de consumo, né, à la carte, daquilo que atende às demandas mais prementes e individuais dos sujeitos. Né? Esse mesmo mundo, né, que colocado dessa forma, né, fica um uso bastante, sei lá, esquisito ou mesmo degenerado, na verdade, são as grandes tendências do mundo atual, né, o individualismo, a fragmentação, o consumismo, né, elevados na enésima potência, olhando para o cenário propriamente religioso, né? O que não significa que quase que simultaneamente também abre espaço para um outro tipo de reflexão mais qualificada, mais aprofundada, que insere
o debate religioso nas questões propriamente quentes e que demandam respostas, né, para o mundo de hoje, né? Tem um trecho que eu peguei num livrinho de um filósofo teólogo falecido, Francisco Catão, que é bonitinho, vale a pena ler. Ele fala o seguinte, que tem tudo a ver com a aula de hoje, né? Do ponto de vista da história contemporânea, na perspectiva da globalização cultural, um dos fenômenos mais surpreendentes nesse início do terceiro milênio é o despertar do fenômeno religioso, que, sob certos aspectos, ganhou dimensões universais, indo muito além, até, das fronteiras de todas as religiões. Não que se tenha generalizado a preocupação com Deus, mas a percepção de que há, no mais íntimo do ser humano, uma referência que transcende a tudo quanto se pode captar pela razão, analisar pela ciência ou alcançar pela técnica. Os caminhos do conhecimento são muito mais diversos do que os da razão, e a vida humana, na pluralidade dos tempos e das culturas, não cabe nas possibilidades de análise racional. A utopia de um mundo perfeito, construído pelo ser humano, cedeu lugar a um respeito indispensável da natureza e do meio ambiente e à convicção de que a realização do que sonhamos está além do que podemos imaginar ou pensar. Um pouco nessa linha, eu acho que a gente pode se debruçar agora na perspectiva do Papa Francisco e as suas chamadas encíclicas verdes. O Papa Francisco, ele tem uma projeção que saiu da órbita do mundo católico, né, tido como uma liderança mundial, e ele produziu dois documentos no seu magistério que tratam especificamente da questão ambiental e da crise climática. Um é o chamado Laudato Si, Louvado Seja, um documento de 2015, e o outro, o Laudate Deum, que foi publicado em 2023. Essas datas não são à toa. Em 2015, portanto, há 10 anos atrás, a Laudato Si ela sai entre dois marcos muito importantes na questão ambiental. O Marco de Sendai, né, com toda a questão da prevenção de catástrofes naturais, e o Acordo de Paris. A gente estava no mundo, né, parece estranho, mas a gente estava no mundo em que a gente tinha o Obama, a Angela Merkel, quer dizer, toda uma perspectiva, né, da questão ecológica, que mesmo que a gente possa criticar a ideia do desenvolvimento sustentável e o que isso significa, para o bem e para o mal, enfim, aí é outro debate, mas que tinha alguma consideração sobre a urgência de tomar ações em relação às mudanças climáticas, enfim, à crise ambiental. Em 2023, o cenário já começava a ser completamente diferente, que é onde surge a Laudato Deum, né? Tanto que esse documento foi publicado às vésperas da COP de Dubai, em 2028, né? E é quase em linguagem religiosa um clamor profético, né? Quer dizer, o Papa Francisco ele faz mesmo um chamado às consciências para tentar apostar na necessidade de retomar o multilateralismo. Estamos em 2025, a gente sabe que a COP28, enfim, foi um desastre, para falar, talvez de uma maneira mais simples, né? Mas a voz do Papa ficou registrada e ecoa até hoje. Para tentar super resumir, até por causa do tempo, aqui eu estou aperreado aqui com o relógio, mas talvez o fundamental nesses documentos papais seja a caracterização muito clara de todos os que a gente poderia usar na nossa linguagem, dos sintomas, né, da crise ambiental e da mudança climática. E desse conjunto de sintomas, eu queria destacar um, que é o que o Papa insiste muito, né, que é a cultura do descarte, né, quer dizer, o quanto
que tem todo um modo de produção que não se ocupa do ciclo, né, quer dizer, da produção e do retorno, né, dos resíduos dessa produção, tanto quanto não se ocupa de todos aqueles que são excluídos do sistema produtivo, né? Isso vale para coisas e vale para pessoas. E quando ele vai falar do diagnóstico, né, já que ele tratou do sintoma, ele usa essa expressão que é muito feliz, que é a globalização do paradigma tecnocrático, né? Fundamentalmente, o que ele está chamando de paradigma tecnocrático é aquilo que, de uma maneira mais jornalística, a gente viu naquele primeiro texto do Wallace Wells como a Igreja da Tecnologia, né? Quer dizer, se a gente quiser ir a fundo da crise ambiental, né, da questão ambiental e da crise climática, né, não tem como a gente não considerar, e aí Francisco usa essa expressão, ecologia integral, que a crise ambiental, a crise climática, ela não tem como ser dissociada da crise social, da crise moral, da crise humanitária, da crise econômica, etc, etc, etc. E muito dessa discussão sobre o paradigma tecnocrático implica não só na compreensão do sistema econômico que é hegemônico, aquilo que o Jung Mossung vai colocar como o capitalismo como religião, né? Mas também na mentalidade que é gestada nessa cultura, né? E que a dificulta de enxergar outros modos de se viver que não dentro dessa mesma lógica, que de uma maneira grosseira, né, a gente pode dizer que é essa lógica capitalista em que todos nós estamos inseridos. Uma das linhas de ação que são propostas, principalmente na Laudato Si, e ele coloca muitas linhas de ação, tem aposta no multilateralismo, na educação, enfim, a coisa vai embora. Mas uma que eu acho que diz muito a nós aqui é o diálogo das religiões com as ciências, né? E aí é muito bonito a maneira como ele coloca. Bom, eu não vou ler, que senão eu vou me estender mais ainda, mas que. Não, eu preciso ler esse trecho, senão não vai dar liga. E aqui vale a pena. Se a gente pega o comecinho da encíclica, é um trecho breve, eu vou fazer um recorte. Ele fala o seguinte: espero que esta carta encíclica, que se insere no magistério social da Igreja, ajude-nos a reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que temos pela frente. Em primeiro lugar, farei uma breve resenha dos vários aspectos da atual crise ecológica, com o objetivo de assumir os melhores frutos da pesquisa científica atualmente disponível, deixar-se tocar por ela em profundidade e dar uma base concreta ao percurso ético e espiritual seguido. Vocês podem ler depois a encíclica, mas, de fato, ele mergulha nas resenhas científicas, né, disponíveis. E pensar que um Papa se debruça sobre, enfim, textos científicos não é pouca coisa. Na Laudate Deum é a mesma coisa, só que ele faz não só nos textos científicos, mas também são textos científicos, mas nos relatórios do IPCC, por exemplo, para pensar o clima, né? E aqui, para mim, esse é um dos pontos mais importantes para nós, psicanalistas, é esse movimento que ele faz. Assumir os melhores frutos da pesquisa científica, deixar-se tocar em profundidade e dar uma base concreta, enfim, para as ações do percurso ético e espiritual. Do meu ponto de vista, quando ele fala de assumir as pesquisas e deixar-se tocar, né, não é muito diferente do que em psicanálise, para usar uma linguagem de um psicanalista falecido paulistano, o Fábio Herrmann, que é o deixar surgir e tomar em consideração, né? Quer dizer, você poder fazer experiência de uma maneira profunda, sendo deixado tocado por aquilo que essa experiência te traz, para a partir daí poder devolver alguma coisa, bom, eu imagino, não sei se vocês concordam comigo, mas é um pouco o arroz e feijão da clínica psicanalítica, né?
E quando eu falo clínica psicanalítica, pensando na clínica de consultório ou na clínica off the coach, né, para usar a expressão, né? Essa convocação para o diálogo que o Papa Francisco faz com a ciência de uma maneira geral, ele não fala da psicanálise em particular, embora tenha um item ali do documento que ele fala de inconsciente, né, o que não é, acho que à toa, considerando um Papa que veio de Buenos Aires, né? Mas esse diálogo com a ciência, eu acho que é onde a gente, pensando do ponto de vista da religião, nós como psicanalistas podemos entrar. Agora, evidentemente que a própria ideia de se colocar em diálogo com aqueles outros campos que não seus campos habituais também é fundamental, né, desde o ponto de vista, enfim, de nós como psicanalistas, né? Quer dizer, a crise climática, a questão ambiental não é assunto para psicanalista. Não, é sim. Claro que a gente não vai entrar, talvez, nos meandros dos mecanismos de captura de carbono, daquilo tudo. Mas a gente tem o que dizer. A questão é como se inserir nesse debate, como se colocar de uma maneira que, que justamente faça aquilo que a gente sabe fazer, que é psicanálise. E que não é aplicação, né? Quer dizer, não é pegar as teorias psicanalíticas e sobrepô-las, né, na realidade do ambiente climático, mas psicanalizar, né, a questão climática, ou seja, fazer emergir os sentidos que são determinados inconscientemente a partir de mediações interpretativas que nos cabem fazer apenas no nosso contato pessoal com aquela realidade, né? Essas ideias, eu acho que elas são desenvolvidas de diferentes formas por diferentes autores psicanalíticos, desde Freud, você tem o Fábio Hermann agora há pouco, mas tem outro psicanalista paulistano, o João Fraise, que fala de psicanálise implicada, e ele usa esse termo, por exemplo, da implicação justamente para se contrapor à ideia de uma aplicação, e a implicação aqui não é no sentido de uma implicação política, mas de uma implicação no sentido de que eu só vou poder ter experiência se eu me colocar ali em cena para daí poder extrair alguma coisa. Principalmente numa lógica que rompe a externalidade sujeito-objeto. E o João Fraise vai muito numa linha filosófica do Merleau-Ponty, né? Quer dizer, eu não trato sujeito-objeto, mas eu trato daquilo que acontece na relação entre os dois, né? O que, do ponto de vista de autores psicanalíticos, a gente pode pensar em toda aquela linha que vai de Winnicott, Bolas, Tivitarese, atualmente, por aí vai, né? Aliás, falando sobre Bolas, também eu acho que é um outro autor na psicanálise que traz uma questão interessante naquilo que ele chama de ética da percepção, né? Que de uma maneira bastante grosseira, muito resumida, quando ele coloca a ideia de que a gente não pode se desvencilhar das teorias, né? Quer dizer, as teorias são fundamentais, né? E constituem todo o nosso arsenal como a gente vai se colocar no mundo. Mas que essas teorias, elas não são aplicadas, né? Quer dizer, ele não usa esse termo aplicadas, bolas, né? Mas elas justamente são mobilizadas com todo o nosso ser no contato com o outro. E quando elas são praticadas nesse contato, elas ganham uma dimensão de decisão ética, né? O que vale a cada momento, né, no contato com o paciente, mas o que abre também outras possibilidades quando a gente se debruça ou se propõe a fazer reflexões ou sínteses para inserir o que nós temos, né, de específico, né, psicanalítico em outros debates, como, por exemplo, na questão ambiental e climática, né? Para tentar encerrar, e sem nenhuma pretensão de fechar a questão, eu tenho a impressão que aquilo que surgiu no grupo de WhatsApp, que eu entrei só agora na reta final, né? Mas daquele poema do João Cabral de Melo Neto, né? Quer dizer, para aprender da pedra, frequentá-la, né? Quer dizer, essa ideia de frequentação, que no fundo, é a coisa mais importante na tal da análise de alta frequência, né? Quer dizer, o que é importante não é 4, 5 vezes por semana, o que é importante é a frequência. E não é a frequência pela frequência, mas é justamente porque é a experiência de frequência que vai dar a chance de que essas duas pessoas, uma que se coloca no lugar de analista e outra no lugar de analisando,
possam ter experiência entre si para daí produzir o seu conhecimento psicanalítico, né? Conhecimento não de ordem cognitiva, racional, mas esse conhecimento no sentido de uma reflexão, né? De um pensamento na melhor tradição que a gente tem desde sempre, né? É isso. Aí acho que dá para a gente conversar a partir desse conjunto. Espero não ter Puxa, ficado muito esquisito, né? Mas enfim. olha, não sei como, que esquisitice seria essa, né? Obrigadíssimo, eu achei a sua capacidade, a sua clareza, né? Apesar da erudição, da densidade, mas ela não é hermética, né? E você cobre um campo do conhecimento e do saber e coloca e convida, né? Para que a reflexão necessariamente tenha essa marca, não é? Do multisaber e da interrogação. Então, muito obrigado, achei extremamente interessante, denso, a gente precisa ah, ouvir novamente, pensar em cada trecho, etc. Mas vamos pensar juntos, né? Agora temos um bom tempo ainda para pensarmos juntos. Então, a palavra está aberta. Bruno, quando você começou, você falou que você é leigo católico. Aí eu queria saber o que que é leigo católico, que eu não sei. É que no catolicismo, o leigo é quem não é do clero. É só isso. Eu Não. não sou O que padre, não que é sou do clero? É religioso. quem faz eu ia Clero uma é o formação padre, é religiosa. o frei, é o bispo, a freira, a irmã que, enfim, que vai para o convento, enfim, é aquele que, na verdade, é aquele que professou, Sim, enfim, votos numa ordem X, sim, né? sim, É, sim. o leigo é simplesmente o que não faz parte daquela ordem, né? E tem um lugar diferenciado do praticante que vai à missa? Não, 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 não. O leigo teoricamente, o leigo é o praticante, né? É É que a o gente tem essa praticante. figura do não praticante que, no fundo, é o não religioso, né? É que, Hum, uma vez eu li, mas eu não consegui checar essa informação se é correta. Essa figura do não praticante é muito brasileira, assim, né? Porque a pessoa que não pratica fora do Brasil, ela não é religiosa e ponto, né? O católico não praticante é um jeitinho brasileiro, né? Porque imagina, até o começo do século XX, o catolicismo era monolítico, né? Se você professasse outra religião, você era preso, né? No começo do século XX, né? Principalmente se fosse de matriz africana, né? africano. Então, é basicamente isso. entendi. Obrigada. Mas eu não sei se o não praticante não é religioso, né? Porque eu conheci duas pessoas muito religiosas e elas não iam à missa. Então, elas se diziam não praticantes, porque elas não iam até a igreja, mas Sim, rezavam o terço, ouvia a Ave Maria, bebia a água da Ave Maria, e muito religiosa na forma de lidar com as pessoas, né? Então, a minha imagem de um não praticante era uma pessoa que praticava no cotidiano dela, mas não ia à igreja. né? Podem ser Assim, não, exceções, não sei. claro. Assim, nem acho que vale a pena muito fazer essas super discriminações, mas só para talvez organizar, que talvez do jeito que eu falei tenha ficado confuso, né? Ah, sim. Não, É, bateu na minha experiência. Mas eu achei muito, muito interessante o que você colocou, inédito para o meu conhecimento, algo inédito, né? E você faz você faz três aproximações que eu achei inédita, né?
que é a questão, né, ambiental e a crise climática, né, a psicanálise e a religião, além, né, de vários autores, né, que você trouxe, né? Mas eu precisaria, de fato, como o Carlos falou, ler de novo, pensar de novo, porque você traz conceitos e referências que eu desconheço, eu não conheço, mas achei muito interessante e fiquei interessada, mas não consigo formular uma questão por absoluta ignorância, mas parabéns pelo esse seu investimento, né? Inédito. Vamos lá, Malu. Então, Bruno, eu também estou aqui com a cabeça fervilhando de coisas, de conexões. Eu não sei nem se eu sei formular o que eu quero, o que me provocou, né? Eu fiquei muito provocada pelo texto do Wallace Wells, né? E muito provocada por essa frase desse teólogo brasileiro, que eu já não lembro, Catão, eu acho. Os caminhos do conhecimento são muito mais diversos do que os da razão, né? E eu fiquei provocada por essa ideia de que qualquer campo de conhecimento e de saber e de atuação, ele pode ser vivido de uma maneira religiosa. Porque eu acho que quando você fala da tecnologia, do capitalismo, a gente pode pensar na psicanálise também, como fé e promessa, né? E quando na minha outra vida lá de bióloga, aliás, eu tive três vidas, né? Uma de bióloga de campo, outra de professora, de professores e aí depois de psicanalista. Quando eu era professora de professores, formadora, eu discutia muito com meus alunos sobre a dimensão de fé que tem na ciência também. Porque vamos combinar, você não vê o DNA, você não vê o átomo, né? Você aceita conceitos que explicam muita coisa. Então você tem uma dimensão de fé, né? Meus alunos sempre me diziam, não, professora, mas eu faço aquele experimento já nem sei mais, porque eu sou ex-bióloga, né, do DNA lá no tubo de ensaio. E aí os meus alunos veem o DNA. Eles não veem, não, eles veem uma poeira branca na parede do tubo de ensaio. Você que está dizendo para eles que é DNA. Ah, mas eles ficam espantados, mas porque você está dizendo. Tem uma dimensão de fé. Eu não estou dizendo, eu não estou aqui apelando para um relativismo, né? Eu estou dizendo que os conceitos têm força constitutiva, elas organizam o mundo e também os conceitos do capitalismo, também os conceitos da tecnologia, também os conceitos da psicanálise. Deixa eu ver se eu consigo formular a minha pergunta. Então, eu acho assim que o que me provoca é essa ideia, e alimenta para mim essa conversa sobre uma posição religiosa em relação a qualquer coisa, né? Futebol, eu posso, né? Como é que é? Fé aí, ajuda, Bruno. Fé e promessa. Hum. Fé e promessa, né? Em relação a qualquer coisa, mas eu acho que na psicanálise, tanto na psicanálise do sujeito, naquela psicanálise como processo, como na psicanálise como teoria psicanalítica, também tem um tanto de fé e promessa, né? Então, eu acho que talvez seja isso que você também tenha tentado dizer, eu estou aqui tentando, né, quando você traz o Ailton Krenak, outras formas de saberes, tem uma obrigação ética, no nosso caso, da psicanálise, porque é o nosso métier, de uma abertura para essas outras religiões, né? Nesse sentido de que são outras promessas, ou a mesma, mas por caminhos de fés diferentes. E eu não estou levando tudo para o campo da religião, também não estou transformando tudo em religião, longe de mim, até porque eu sou uma ateia praticante, né?
mas é reconhecer essa dimensão do nosso modo de funcionamento que se apoia, e eu acho que o texto do Doi fala muito disso, né, da utopia como também essa possibilidade humana, né, de apostar naquilo que a gente sonha. Então, assim, é uma provocação, né? Talvez isso seja um convite muito contundente, é uma sugestão até, Bruno, para a gente pensar a responsabilidade ética da psicanálise, dos psicanalistas, de é, saírem do dogmatismo e aceitarem aprender com essas outras formas de pensar fé e promessa, né? E de organizar o mundo com conceitos e com ideias, que são conceitos e ideias, porque são produto da nossa imaginação. Então, essa é uma questão, é uma provocação. E aí, depois, a outra coisa que eu queria dizer, que eu acho que o Doim também trata um pouco disso, e o Francisco também, a gente realmente, nós somos animais que imaginam. A nossa crise é de imaginação. E talvez esse diálogo com outros saberes é que nos permita imaginar outras saídas. Porque fica difícil imaginar alguma coisa se eu estou preso num único sistema de fé e promessa, né? Então, assim, a outra questão que eu queria botar para jogo é essa dimensão da imaginação, que afinal um pouco o processo de análise também permite, né, que a gente se aproprie de coisas que nos possibilitam imaginar outras coisas fora do dogma. Enfim, eu não sei, Bruno, eu fiquei aqui tentando montar minhas ideias. Mais do que fazer propriamente uma pergunta, não sei se faz sentido isso para você, enfim. Bruno quer falar, quer responder ou comentar, ou vamos ouvir a Ana Cláudia? Bruno, o que que você acha melhor? É, deixa eu responder, porque eu não sei se eu dou conta né, do que a Ana Clara vai falar e responder depois também, né? Assim, só algumas linhas, assim, na medida em que a Malu foi falando, né? Primeiro, só uma coisa, voltando ainda na Letícia. É, eu não acho que a gente precisa perder tempo com isso, mas esses termos, religião, religiosidade, espiritualidade, espiritual, é um saco de gato, assim, a gente precisa fazer um esforço para entender do que é que a gente está falando quando a gente está falando, usando cada um desses termos, né? Então, é uma questão importante mesmo, quer dizer, não especificamente o que que é o leigo católico e tal, mas, mas assim, quando entrar nesse debate, localizar o que que a gente está querendo dizer com esses termos, uma experiência religiosa, se é institucional, se não é institucional, se é dogmática, se não é dogmática, enfim. Então, só fazendo essa marcação para a Letícia. Do que a Malu falou, eu acho que é importante, assim, de uma maneira breve, né, coisas que me passaram pela cabeça, né. Eu acho que isso tem muito a ver com a formação psicanalítica, mas eu diria que talvez seja anterior à formação psicanalítica, porque quem que são os psicanalistas do nosso universo IPA, né? São pessoas que frequentam as sociedades do universo Febrapse, né? Normalmente egressos dos cursos de graduação em psicologia, em medicina e eventualmente de alguns outros cursos, né? Mas que eu não sei como que se deu essa formação de outros saberes nas suas formações de base. Na universidade pública, eu vou falar a minha experiência pessoal com a USP de São Paulo. Não se discute religião, porque religião é uma coisa ultrapassada, né, da era pré-moderna, que não cabe na universidade, né?
a USP é um universo também, tá? Mas, grosso modo, tem toda uma maneira de se compreender, inclusive politicamente, o lugar da religião, em que torna uma não discussão. Especificamente a USP também sofre de um problema que é a influência do positivismo francês na sua fundação na década de 30 em São Paulo, né? Que aí joga mesmo a religião para fora da janela. Mas com tudo isso se perde uma dimensão da vida social que, querendo ou não, está aí, né? Então a gente não tem instrumento, né? Quer dizer, às vezes não tem a não ser que tenha, né, as experiências pessoais para estar minimamente calibrado com esse olhar. Eu fico muito espantado o quanto que na teologia católica muitos teólogos estudam psicanálise, né? E nas ciências da religião, muitos pastores protestantes se interessam por psicanálise, né? E daí tem alguma coisa errada. Se essa turma está se interessando na psicanálise e nós não estamos interessados neles, opa, tem, né, gato na tuba aí, né? Enfim, mas depois a gente continua. Deixa eu ver Ana Cláudia. Vamos lá. Oi, Bruno, obrigada aí pelo que você trouxe para nós, pelas provocações, né? Eu estava aqui pensando que acho que a gente está entrando num terreno, num campo tão novo para nós, né, como psicanalistas né, como, enfim, seres aí sociais também, que a gente está tentando encontrar formas para dizer o que a gente quer dizer, né? Então, eu estava aqui tentando formular uma pergunta e é difícil formular. Então, eu estou nessa toada. Então, o que eu queria trazer? Você foi tratando e colocando a igreja da tecnologia, que a gente leu lá o texto, e a questão do mercado, né? Do capitalismo como um funcionamento religioso, de fé e promessa, e ocupando o lugar de Deus e toda essa questão da religiosidade, e aí foi inevitável pensar no futuro de uma ilusão, que é o texto de Freud, que é a referência que a gente tem para pensar nisso, e então essa ilusão de que a tecnologia nos salvará. E aí, um pensamento religioso que mantém tudo como está. Nós domados pelas telas, os seres humanos, vamos dizer, domados pelas telas. Essa é uma questão. Mas aí você vem, né, nos traz, e é o que a gente encontra, Laudato Si, que é o Papa, autoridade máxima de uma religião, com um pensamento religioso que propõe algo que é o contrário da igreja da tecnologia dentro do que eu vejo, que é, e justamente propondo linhas de ação, e eu diria, de imaginação, fé, né? Na vida, ele fala, não só ele, mas ele também, né, que não é possível ser feliz sozinhos, né? Viver plenamente na individualidade e tudo mais, mas também dentro de uma perspectiva religiosa, ou mesmo Krenak, né? Líderes das comunidades e religiões dos povos originários, ancestrais. Então, também um pensamento religioso, mas dentro de uma perspectiva completamente diferente. Então, eu estava tentando encontrar a diferença nessas propostas que, em princípio, nós chamamos de religiosas, mas são absolutamente diferentes. Como lidar, né? Como pensar nisso? Um viés religioso que deixa tudo como está e um viés religioso que convoca, promove ou busca, né, estimular uma outra forma de agir, de viver e até quase que de uma revolução, né? Isso me perturbou, estou tentando compartilhar. Eu penso, né, que eu acho que é difícil mesmo
em dois sentidos. Um que é ah, a necessidade de um esclarecimento, e aí tem a ver com aquilo que agora há pouco estava comentando com a Letícia, né? O que que a gente quer dizer quando a gente chama um troço de religião, né? Exato. Quer dizer, acho que tem uma discussão que é essa, né? Quer dizer, por que que quando a gente fala a igreja da tecnologia ou a religião da tecnologia, a gente usa esse termo e parece que entende do que a gente está tratando e numa chave muito fechada, né? E aí tem toda uma discussão do que seria, digamos, específico dessa entidade que a gente chama de religião, né? Que permitiria a gente fazer essas extrapolações para chamar a psicanálise de religião, para chamar a tecnologia de religião, para chamar não sei o que lá de religião. E isso já é um imbróglio imenso, né? Porque o próprio termo religião para as religiões ele é problemático, né? Porque o termo religião ele está muito ligado na nossa tradição ao cristianismo, né? Então, Igreja Católica, Protestante, por aí vai. Quando a gente usa o termo religião para falar das religiões dos povos originários aqui na América do Sul, os povos aborígenes, já é um pouco mais complexo, né? Quer dizer, a gente não pode cair no campo do folclórico, que seria um desastre total, ou do meramente antropológico, porque tem uma dimensão própria ali do que é o religioso, só que as categorias são diferentes, porque o transcendente talvez possa ser um bom caminho, mas nem toda religião vai trabalhar com essa categoria, né? O sagrado, que é uma outra categoria que parece ser muito útil para pensar religião, é interessante, porque aparentemente as religiões têm essa dimensão que determina um lugar como sendo de uma qualidade e outra de outra, o sagrado e o profano, né? Mas aí cada religião vai trabalhar de um modo, né? Então, em algum lugar eu li essa expressão, né, que tem que se pensar a religião dentro da sua autonomia relativa, né? Quer dizer, cada uma dentro da sua lógica, mas relativamente às demais, né? Agora, bom, eu sou um crente, né? Então tenho esse viés. A religião, do ponto de vista não só da minha fé propriamente, mas do que eu tenho contato com outras profissões, se ela é viva, justamente ela não é fechada, né? O que é uma maluquice, que indica um pouco isso, talvez, que você tenha percebido na encíclica, né? De uma abertura, né? Quer dizer, o fechamento, que a gente usa essa expressão dogmático, ele existe em diferentes religiões, na própria católica tem, né? Uma coisa, mas o próprio dogma é um conceito mais complicado do que parece, porque ele de um ponto de vista mais aberto, ele nada mais é do que, do que uma sistematização formulada depois de séculos de conversa, né? Quer dizer, que não deve ser tomado como uma coisa, né? Enfim, é um debate enorme, né? Mas tudo isso para dizer, para tentar, né, indicar um caminho para essa resposta, que é isso, é pensar primeiro o que que a gente está chamando de religião quando usa o termo religião, e segundo, como é que se caracteriza essas religiões, né, para falar de uma maneira mais simples, em termos mais fechados ou mais abertos, né? Muito bem. Eu vou fazer duas perguntas breves. Nós temos menos de 15 minutos para encerrar. Então, uma, primeiro, é reconhecer, né, quer dizer, que a aparente, a pretensa incompatibilidade entre religião e psicanálise é pretensa, né? Desde da fundação da psicanálise, Freud tem na religião um campo de inspiração, reflexão, incorporação no saber psicanalítico. Então, a religião não é estranha à psicanálise, e isso também não é estranho, porque são campos, criações culturais, com as marcas do seu tempo, evidentemente. A segunda coisa que também mostra que não é que um papa, né, uma pessoa de máxima autoridade no clero, discutindo o meio ambiente. Então, isso também é outra forma de compreender que a religião pode estar implicada com as questões prementes, críticas do seu tempo. A terceira questão é que todos que estamos aqui
somos da Febrapse, somos daí, estamos garantindo esse lugar de discussão e de incorporação, de participação da religião nesse curso. Então, eu acho que a gente precisa ampliar, não é, essa discussão no nível, em nível da Febrapse. Bom, agora duas perguntas rápidas. Uma provocação, que é um slogan que eu vi em algum lugar que diz assim: quem não cria, crê. A outra ideia é dizer que eu estou muito contente em Carlos Doim ter sido citado e ter inspirado aí você de alguma maneira. Doim foi um mestre central na minha formação como pessoa e como analista, e o texto dele sobre a utopia e vários outros textos são imperdíveis. E eu acho que a questão da utopia, né, a gente podia pensar a utopia como aquilo que não tem um lugar ainda, não é? O topos não tem um lugar. A gente podia pensar em distopia, aquilo que tem um lugar, mas um lugar irruptivo, não apto, ou pelo menos que invade a capacidade de pensar, como você também falou, como alguma coisa importante. Então, me parece assim que transformar o distópico em algo que possa ter um lugar não é algo de base ingênua, não é? Mas é alguma coisa extremamente marcado e marcante na história do saber. Muita coisa que já foi utópica hoje em dia são verdades, são práticas sociais fundamentais. É isso aí. Se alguém quiser levantar alguma questão, eu ia propor que antes do Bruno fazer eventualmente algum comentário sobre o que eu falei, fale agora e o Bruno junto para a gente poder encerrar dentro de 10 minutos. Alguém mais? É, eu estou pensando, e aí, Bruno, eu vou falar como tentando falar o que eu pensei, né? Quando acompanhando, né, o que foi falado, né, isso que você chamou a atenção, né, com muita pertinência, né, do cuidado com as categorias, né, cuidado com os termos, né, que se usa. E aí você falou de religião e o que é religioso, né? Aí pensando, né, o capitalismo, a psicanálise, aí de uma forma, outros saberes também. Mas não haveria algo comum entre a religião e a psicanálise, o capitalismo, não haveria algo comum, por isso que se encaixa tão. Por isso que é possível ter uma narrativa, uma linguagem que incorpore esse pensamento de fé e promessa. Por quê? Quando você falou, né, do, das religiões africanas, né? Eu chamei de religião, né? Porque eu sou acostumada a chamar de religião. Mas você disse que se distinguiria, né? E dos povos originários, né, também se distinguiria. Aí eu fiquei pensando, o que que distingue, né? Então, o que que é comum ao que se chama religioso, né, e que se apresenta na psicanálise, capitalismo. Eu fiquei pensando se não é o Letícia, você podia conceito. concluir, por favor? A gente está com o Isso. tempo muito, muito em cima. Obrigado. Desculpa, eu vou só falar, que seria o conceito de ser humano, né, que é baseado, né, no que se representa, né, como homem, como humanidade, né? E essa religião atenderia a isso. Então, seria mais para, né, os brancos, né, pessoas héteros, cisgêneros, né, diferente, né, de outras matrizes, aí vamos chamar matrizes religiosas. Aí tem que colocar entre aspas. Não sei, Muito foi o que eu bem. pensei. Desculpe, Carlos. Malu está com a mão levantada. Vamos lá, Malu.
Tá sem Acho que voz, tá sem sou som, eu. Malu, tá muda. A minha provocação é, talvez a gente parar, não parar, né, mas mudar o foco de religião para uma dimensão religiosa das coisas. O que que une essas coisas? A ciência, a tecnologia, o capitalismo, o catolicismo, enfim, tem uma dimensão aí comum que é da ordem do religioso e não das religiões. Será que é isso, né? Talvez isso fosse um caminho para a gente sair tentar sair desse cipoal. Bruno, rapidinho. Trabalho para o Bruno, né, Bruno? Só rapidinho. Você está provocado, né? É, E É, vem mas, conversar com a gente. Tá fácil, mas Bruno, manda tá ver. fácil, né? Não, assim, só bem rapidinho. Primeiro, só um esclarecimento, né? Quer dizer, sem sombra de dúvida, a gente vai chamar o candomblé de uma religião, a Jurema de uma religião e por aí vai, né? O que eu só quis dizer é que a própria gênese do termo, ela vem de uma cultura e acaba sendo utilizada para chamar outras, né? Mas hoje, enfim, a gente pode chamar de religião sem problema nenhum, né? Então, enfim, só esclarecendo isso. Mas assim, o que une, e aí talvez embarcando um pouco no que a Malu falou da dimensão religiosa, que é até um caminho que eu pensei em trabalhar hoje, né? É pensar na dimensão da crença, né? Porque aí eu acho que é um caminho interessante para nós psicanalistas, né? Tem um, um, um jesuíta aí do Rio de Janeiro, que está na PUC Rio, o Ricardo Torre de Araújo, que a tese de doutorado dele fala justamente da relação do catolicismo com a psicanálise, né? E o livro é excepcional, assim, ele pega, por exemplo, o futuro de uma ilusão e discute a recepção, a crítica da crítica, é maravilhoso. E tem um determinado momento que ele faz uma colocação que depois que a gente lê, a gente fala, puta, é tão óbvio, eu não pensei nisso, né? Mas que é assim, bom, a psicanálise pode falar de Deus? Não, porque Deus não é uma categoria que a psicanálise tem o que dizer, porque a psicanálise é ciência. Agora, a psicanálise pode falar da experiência psicológica de Deus, que é uma outra coisa, né? Então, um pouco nessa linha, eu acho que é pegar pelo caminho da crença, né? Quer dizer, o que que sustenta, né? Uma convicção científica, uma convicção religiosa, uma convicção econômica? São um conjunto de crenças. Como é que as crenças, da onde que vêm as crenças, né? Quer dizer, aí eu acho que é um caminho talvez análogo a esse que a Malu apontou da dimensão religiosa presente nesses diferentes sistemas, né? muito bem, gente. A gente, hora de terminar, eu fiquei com essa função ingrata, sempre se fala a mesma coisa, quem fica, não é, olhando o relógio é uma pessoa que faz cortes, mas os cortes são da natureza humana, né, do limite, do possível, né? E eu não fico muito confortável, mas tanta coisa a gente deixa a gente desconfortável na vida, essa é mais uma e ela é necessária, né? Antes de encerrar, eu queria propor, não é, que para aquelas pessoas que se interessarem, a gente possa dar sequência a esse debate da interface, psicanálise, crise climática, ambiente, né, através do que eu estou propondo aqui, Malu recebeu, já que é formação de um grupo de trabalho com uma dupla face, né, uma face de estudo propriamente dito, e uma face institucional com vistas a que se crie condições políticas, institucionalmente falando, junto à FEBRAPS, para que se crie comitê do clima na FEBRAPS. Né? É algo lamentável disso não ter acontecido, mas eu acho que a gente pode fazer gestos. Nós somos pessoas aqui de 5 estados que estamos presentes, instituições diferentes, podemos agregar outras pessoas e podemos encaminhar uma estratégia de que isso possa vir a acontecer, não é? Mas o grupo de trabalho, quer dizer, a gente realmente possa se envolver com o trabalho, com a produção e, eventualmente, com encontros mensais, não é? Eu vou mandar para vocês, se não hoje ainda amanhã, a proposta inicial
e a gente, então, depois, pelo grupo, pode marcar uma data ah, dentro de cerca de um mês, ok? Bom, eu queria agradecer, não é, primeiro ao Instituto de Formação da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, que apoiou essa atividade inédita de trazer o cerne da formação para a programação da grade curricular de formação psicanalítica a questão ambiental, e espero que isso se reproduza, não é, através de outras iniciativas semelhantes, para que os analistas futuros possam estar imbuídos dessa questão, que é tão fundamental. Não é? Eu quero agradecer também a Malu Gastal, que foi uma pessoa central na organização, no planejamento, na parceria, que nos aproximou, não é, Malu? A gente tinha um contato relativamente pequeno e tanto trabalho, tanto diálogo, tanta interlocução rica que antecedeu a formulação, a proposta desse curso. E isso foi fundamental. Muitíssimo obrigado, Malu. E agradecer a vocês todos, né, pela presença de vocês. Eu já vou passar a palavra para a Malu. A presença de todos, e repito, achei que o conjunto aqui das nossas atividades foi extremamente cativante, estimulante, densa, né, e que deixa essa vontade saudável de prosseguir. Malu, Bom, obrigada, gente. Eu também estou muito tocada e entusiasmada, né? Porque a gente conseguiu, primeiro, colocar esse tema num curso de formação. Isso, eu espero que seja o primeiro de muitos, né? Principalmente porque somos de vários lugares diferentes. Eu mesma tentei na minha instituição, não consegui ainda, mas vou conseguir. E acho que a gente tem esse marco, né? Participamos desse marco, não só como analistas de informação, mas como colegas analistas já formados. Bom, enfim, né? Eu queria propor, não estou com calendário, mas eu queria primeiro ser um pouquinho mais radical do que o Carlos e dizer, vamos nos ver daqui a um mês, a gente vê que dia que cai uma quarta-feira em 4 semanas. Carlos e eu nos comprometemos a jogar algum tema aí para conversa, e aí já não é mais curso, aí somos nós conversando sobre algum tema. É, talvez até esse do Bruno, não sei, que ficou, parece que pedindo para ser mais elaborado, aí nesse caso, não sei, a gente pode conversar, né? Mas marcar para daqui a um mês. A gente retoma em um mês, né? Numa quarta-feira, que é o dia que parece que é o mais apropriado para todos, e a gente vê. E, e, e aí, ainda para e passo, vai tentando também dar esse caminho institucional na Febrate, mas a gente se agarra, aquele ninguém solta a mão de ninguém, vamos em frente, né? Não sei, Carlos, acho que a gente pode pensar numa coisa assim, né? Eu estou vendo umas pessoas fazendo assim, já tem talvez. até data proposta, 4 de junho. Pronto, 4 de junho, véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é 5 de junho, nada mais apropriado, né? Ótimo. Então, Eu ainda acho tem essa ótimo. coincidência. Tá, Bom, vamos colocar isso no grupo e depois também colocar a proposta geral do grupo de trabalho. ótimo. E, bom, Ótimo, adorei, viu? Acho que vai ser ótimo. eu queria também agradecer o Carlos pelo convite. Eu não sei se eu teria o fôlego que ele teve, o ânimo que ele teve de fazer os movimentos, a gente estava conversando sobre isso. Eu vou assumir o Comitê de Clima da IPA como co-coordenadora junto com um colega suíço. E eu falei, eu detesto fazer essas coisas de organização institucional, e eu acho que o Carlos teve também, além do interesse, é claro, né, ele tem esse fôlego para fazer isso. Eu só consigo fazer isso em parceria, e essa foi uma parceria muito legal. E agradecer os convidados, e aí particularmente ao Bruno, porque o Bruno também não veio só falar, né, no dia dele. O Bruno teve essa participação semanal, até precisou faltar também, mas o Bruno gestou esse processo conosco.
E, bom, e aí, assim, agradecer a vocês todos, né, que tiveram essa disposição de desse encontro, algumas pessoas que eu reencontro aqui, né, e dá uma impressão de que a gente pode apostar na utopia, né, nessa utopia, pelo menos, de nós constituirmos aqui um grupo de conversa, de prosa, de pensamento sobre isso, né? E, enfim, então é isso. Muito Malu, obrigada. leve-nos com você para a IPA. A IPA é a casa de todos nós, não é? Apoiando da forma que você achar adequada, conveniente. Acho que é importante que a gente se sinta também dentro da IPA, coisa que é tão dissociada do nosso dia a dia, né? Eu queria agradecer nominalmente, né? Eu acho que é importante isso, nesse encerramento. A Sally Weintraub, que fez uma bela abertura, Nut Besançon, a Patrícia Goldfeld e ao Bruno, né? Pelo brilho da participação que tornou esse curso tão produtivo. Sem essas pessoas, sem o empenho de todos, isso não teria sido possível. Muito obrigado a todos.